Oi, gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha entrevista para a aplicação do visto americano e todas as perguntas que o oficial consular fez pra gente. Mas, antes disso, eu liberei um vídeo aqui no canal antes desse, vou deixar depois ele linkado no final desse vídeo, deixo aqui também na descrição pra vocês, contando como foi a nossa experiência. Então, no caso, foi eu e meu marido se aplicando pra esse visto, e eu tinha feito esse vídeo justamente pra contar pra vocês exatamente como funcionava o caso e como funcionava o local da entrevista, o que tem perto, se tem alguma coisa pra comer, se tem que levar foto, se tem estacionamento, enfim, eu contei detalhadamente pra vocês nesse vídeo como que funcionava. E eu não tinha contado sobre a entrevista porque eu achei que não era um assunto tão interessante, sabe? Porque as perguntas, elas mudam, né, de acordo com cada entrevista, enfim. Então eu contei realmente como que funcionava e dando dicas práticas pra vocês de como que era. Mas eu vi nos comentários que vocês estavam muito interessados nas perguntas. Então eu tô gravando esse vídeo pra contar especificamente sobre as perguntas e como foi a entrevista em si. Então se você tem dúvida de como que funciona realmente tudo no dia, as dinâmicas, se faz realmente em dia separado ou não, vai pra esse outro vídeo meu que lá eu fui bem detalhada nesses assuntos. E eu encerrei aquele vídeo falando que a gente chegou lá na fila, de frente pro oficial consular. E foi isso, foi ali que eu acabei. Então, estamos aqui no dia da entrevista, de frente pro oficial consular. E na minha frente tinha, assim, porque a gente fica naquela filinha de zigue-zague, e depois quando você termina essa fila, tem uma pessoa que vai te direcionando para cada cabine, e aí você fica esperando novamente ali numa filinha. Então as pessoas que estão na sua frente, normalmente ficam umas 2 ou até 3 pessoas para chegar de frente ali pro oficial consular. Então, dependendo de onde você tá, você até consegue ouvir um pouco de como que é a entrevista, sabe? Eu não fiquei nervosa, era uma coisa que eu imaginava que eu ia ficar, porque, embora você sabe das respostas, você fica ali um pouco tenso, né? É um clima meio de nervoso. Mas até que eu tava tranquila, tanto eu quanto meu marido, a gente tava bem de boa em relação a isso. E aí, chegou a nossa vez, na nossa frente tinha uma menina, ela era muito nova, gente, eu acho que ela era menor de idade, inclusive, não sei, mas assim, ela era bem novinha mesmo. E aí a entrevista dela a gente conseguiu ouvir. O oficial consular chamou ela, no nosso caso foi um homem, ele era novo, inclusive, sei lá, talvez na faixa de uns 20 e poucos anos, no máximo 30, pelo menos parecia. Ele chamou ela foi, e aí ele perguntou qual era o nome dela, qual era a idade dela. Ah, é verdade, ela falou acho que tinha 17 anos. E para que ela tava indo? Ela falou alguma coisa de ser convidada pelos Estados Unidos ou alguma coisa dos Estados Unidos para fazer alguma coisa lá. Não consegui entender muito bem o que era. E aí ele perguntou, quem vai pagar pela sua viagem? Ela disse, meu pai. Aí ele perguntou, o que seu pai trabalha? E ela respondeu uma profissão que eu não lembro, mas eu tinha ouvido no dia, mas era alguma coisa de servidor público. Promotor, era alguma coisa assim, um cargo público um pouco mais elevado, sabe? Ela respondeu, na hora que ela falou o cargo do pai dela, ele falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Ele colocou o passaporte debaixo e ela, obrigada, tchau. Foi muito rápido a entrevista daquela menina. E é verdade, gente, ela disse o cargo do pai na hora, ele não conseguiu nem pensar. Parabéns, seu visto foi aprovado. Então, assim, provavelmente, ali no caso dela, menor de idade, tá indo com a viagem paga pelo pai, o pai tem um super vínculo no Brasil. Então, o oficial, ela sabia que, tipo, ela tinha vínculos aqui, ela tava indo realmente fazer aquilo que ela disse que ela ia fazer. Enfim. E aí, ela saiu, ele chamou a gente, né, eu e meu marido. A gente chegou, ele perguntou qual era o nosso nome, a gente falou pra ele. Aí ele perguntou onde a gente trabalhava, a gente também respondeu. E aí ele perguntou qual era o motivo da nossa viagem. A gente respondeu que era a lazer, a gente estava indo para turismo. E aí ele perguntou pra gente, vocês possuem casa própria? E a gente, não, nós moramos de aluguel. Nessa hora, ele era muito expressivo. E aí ele fez uma cara do tipo, sabe, sério? Aluguel? Aí, assim, a gente é orientado tanto pelo escritório que nos acompanhou, né, nesse processo, quanto lá no dia tem várias televisões falando de como você deve se comportar na entrevista. Então, assim, eles falam pra você ser direto, pra você só responder o que eles estão perguntando, pra você não ficar dando voltas, então você tem que ser muito objetivo e só responda o que eles perguntam pra vocês. Então, na hora que ele perguntou, você
vocês possuem casa própria? A gente, não, a gente mora de aluguel. A gente tinha outros vínculos aqui no Brasil, mas a gente esperava que ele perguntasse, porque uma das possíveis perguntas era essa: quais os vínculos vocês têm com o Brasil? E ele não perguntou, e a gente também não falou mais, porque ele perguntou especificamente da casa. Então a gente tava ali esperando ele perguntar mais alguma coisa nesse sentido, de propriedades ou coisas desse sentido, mas ele não fez pra gente. E ok, a gente foi realmente conciso e respondeu aquilo que ele tava perguntando. Então, ele perguntou da casa, tá. Aí, ele... E outra, detalhe, gente, a gente tem que entregar toda a documentação antes. Então, a gente já tinha entregado o nosso contrato de locação de aluguel, que inclusive era válido por, acho que, 2025 ou 2026, e ele não perguntou quanto tempo a gente tinha do contrato válido. A gente mandou outras coisas de vínculo que a gente tinha no Brasil. Então, assim, a gente entregou muita documentação antes. E a gente levou uma pasta gigantesca com um monte de documento para comprovar várias coisas. E ele não pediu em nenhum momento nenhum documento pra gente. E ele tinha acesso a essas informações no computador, né? Então também não é uma coisa assim que é desconhecida deles. Eles têm um acesso, então, enfim. Aí depois que a gente falou que a gente morava de aluguel e ele fez essa cara meio assim, ele ficou digitando. Digitava. Aí ele perguntou se a gente já fez alguma viagem pra fora. E a gente falou que não. Aí ele digitava. Cada pergunta que a gente respondia a partir disso, ele digitava muito lá no computador. Beleza. Aí ele perguntou qual era a nossa função no nosso trabalho. A gente falou. Aí ele perguntou quanto tempo vocês trabalham, né, no trabalho de vocês. A gente falou. E diga-se de passagem, o meu trabalho, por exemplo, eu já estou lá há quase 10 anos, 9 anos, assim, é bastante tempo. E por último ele perguntou qual era o nosso salário. A gente respondeu, aí ele digitava mais um tantão. Aí, antes dele dar a resposta, ele parou, assim, de digitar, e você via que ele tava pensando, sabe? Ele ficava assim, tipo, dou ou não dou visto ou não dou, sabe? Tipo, tava muito na cara dele. E aí ele... Infelizmente, o visto de vocês foi negado, vocês não se aplicam para esse visto, mas vocês podem tentar novamente um outro dia. E aí ele deu a folhinha rosa pra gente. De visto negado. As pessoas falavam que era essa folhinha rosa, eu não acreditava muito, mas ela existe, gente, é rosa mesmo. Entregou, e a gente, né, uma das coisas também eles falam pra você não fazer é ficar discutindo com o oficial consular, então, tipo, a gente não questionou nem nada, a gente agradeceu, a gente falou assim, tá bom, obrigada, e saímos. Então, assim, em nenhum momento ele questionou a gente de outros vínculos. Ele não achou que o tempo do nosso trabalho, que pra mim, de verdade, é muito tempo, ele não achou que fosse o vínculo suficiente. Nosso salário, ele também não achou que talvez fosse suficiente. Então, nos negou. O que eu entendi de verdade disso é que está muito na decisão e na interpretação do oficial consular se você é eleito, né, elegível para aquele visto ou não, sabe? Porque eu já vi outras pessoas que, na mesma situação que a minha, e foram aprovadas, situações até piores no sentido, assim, de não ter, talvez, o vínculo que eu tenha, e terem sido aprovadas. Então, eu acho que realmente é muito interpretativo, e a gente não pode escolher o oficial consular que a gente vai, é de acordo com a fila. E assim, no nosso caso, ele entendeu que não, e, enfim, reprovou nosso visto. Aí eu vou ler aqui pra vocês a cartinha. Assim, na verdade, gente, vai ficar maçante, acho que se eu ler tudo, né? Mas, tipo assim, o que aqui fala? Que a gente foi considerado inelegível pra obter esse visto e tal, porque a gente não conseguiu demonstrar as nossas atividades nos Estados Unidos seriam consistentes com a classificação do visto de não imigrante. Tô lendo aqui algumas partes mais principais, tá? Eles falam aqui que uma das principais coisas que fazem, tipo... no caso da nossa categoria de não ser aprovado, é que cada solicitante demonstre que tem uma residência fixa fora dos Estados Unidos e que não há intenção de abandoná-la. Os solicitantes normalmente atendem a este requerimento demonstrando que possuem fortes vínculos no país de origem, que o fariam retornar dos Estados Unidos a fim da estadia temporária autorizada. Então, o que eu entendi? E realmente, pela condução da entrevista, é que a gente não conseguiu demonstrar pra ele que a gente tinha vínculos fortes o suficientes aqui no país. Então, ele olhou pra gente e achou que... Ah, uma outra pergunta que ele fez, gente, lá no começo, quando a gente falou o motivo da viagem, era pra onde que a gente iria. E a gente falou Orlando, que era a intenção da nossa viagem, né? Então, assim, ficou claro que pra ele a gente não conseguiu demonstrar fortes vínculos e, pela devolutiva aqui nesse papel, realmente foi isso. A gente não conseguiu demonstrar. E aqui ainda no final fala que a gente pode, a qualquer momento, se aplicar novamente pro visto. A gente tem que pagar de novo a taxinha lá de $180.
para poder tirar o visto, mas que as nossas respostas, né, a nossa condição precisa ser diferente do que a da primeira entrevista. Então, assim, quando a gente saiu da entrevista, a gente conversou com alguns amigos, né, pra dar a notícia e perguntaram pra gente, vocês já querem aplicar de novo? Vocês já vão fazer de novo? E de verdade, gente, não. No momento não, porque assim, nada na nossa situação mudou. Nós continuamos nos nossos mesmos empregos, mesmo salário, a gente não viajou pra fora, enfim, tudo é igual o que eles perguntaram pra gente. Então, se a gente aplicar de novo, a gente pode dar sorte de cair com um oficial consular que entenda que a nossa situação, os nossos vínculos são fortes o suficiente? Sim, mas pode ser que não e a gente perca dinheiro de novo. Então, por enquanto, de verdade, a gente vai acalmar até pra não parecer pra eles que nós estamos desesperados e isso às vezes demonstra até que, nossa, eles estão de repente querendo se mudar para os Estados Unidos porque eles estão querendo tanto esse visto. Então a gente vai dar uma acalmada, não vamos nos aplicar novamente. Uma coisa que deram, assim, de dica pra nós é fazer uma viagem pra fora do país, que não seja os Estados Unidos, obviamente, porque isso mostra pra eles que, olha, a gente foi, mas a gente voltou, sabe? Então, assim, a gente tá pensando, por enquanto a gente realmente não vai tomar nenhuma decisão, não vamos nos aplicar novamente, mas pretendemos sim, com certeza, no futuro nos aplicar novamente pra esse visto, porque vocês que acompanham a gente aí há mais tempo sabem que é o nosso sonho ir pra lá. Meu primeiro vídeo aqui do canal foi falando sobre planejamento de viagem. Nesse vídeo eu já falo sobre Orlando, sobre Nova York, que são 2 lugares que a gente quer muito conhecer. Então, eu sei que isso ainda vai acontecer, mas não foi dessa vez. Então, como vocês estavam, assim, querendo muito, né, saber realmente como tinha sido a entrevista, quais tinham sido as perguntas, foi isso, gente. Foi dessa forma, mas você que está se preparando para esse processo, gente, de verdade, cada caso é diferente do outro e, como eu disse, é muito da interpretação do oficial consular. Então pode ser que você tenha uma situação igual a minha ou diferente no sentido de menos vínculos, mas ele pode olhar para você e falar: tá aprovado seu visto. Em nome de Jesus, eu espero de verdade que o seu visto seja aprovado. Então, toma como base a minha experiência só no sentido realmente de quais as perguntas que foram feitas. Fique calmo, seja direto nas suas respostas. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Embora o nosso visto tenha sido negado, a gente está muito em paz, sabe? A gente tem a certeza de que Jesus está cuidando de tudo. E para esse momento foi um não, mas lá na frente a gente acredita que vai ser um sim. Então, foi isso, gente. Se vocês tiverem, de repente, vocês já passaram por essa experiência do visto, né, da entrevista, e tiverem experiências para contar aqui nos comentários para outras pessoas, podem ficar à vontade, utilizem esse espaço aqui para compartilhar as suas experiências. E é isso. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!